Quero que você vá para casa de cabeça erguida, com uma mola nos pés, sem ouvir as mentiras de Satanás e sabendo que você é um precioso filho de Deus. Ele te ama, Deus não está bravo com você. E se eu fosse você, me olharia no espelho 10 vezes por dia, apontaria o dedo para mim mesmo e diria: Deus não está bravo com você. Nesta manhã quero falar com você sobre a cura para os inseguros. Porque nós temos uma epidemia de pessoas inseguras no mundo de hoje, que estão usando máscaras, estão assumindo personalidades falsas, tentando fazer coisas que não querem fazer, que não estão preparadas, que não foram dotadas para fazer, tentando ser como alguém que acham que deveriam ser iguais, sendo machucadas e feridas porque nem todo mundo as aplaude o tempo todo. Eu posso te dizer, Jesus morreu para nos trazer segurança. Nós podemos ser seguros nele. Podemos saber que mesmo que outra pessoa possa nos rejeitar, Deus nunca nos rejeita. Ele nunca nos rejeita. Nós somos aceitáveis no amado, de acordo com Efésios 2:6. Então, se você se pergunta se Deus te aceita ou não, não somos aceitos com base nas nossas boas obras, mas você é aceito através da sua fé em Jesus Cristo. Romanos 14:17. Hoje quero falar muito sobre justiça. O que significa? A justiça que nos é dada por Deus através da fé em Jesus Cristo. É a coisa mais incrível. Afinal, o reino de Deus não é uma questão de ter comida e bebida que se gosta, mas sim a justiça, aquele estado que torna um homem uma pessoa aceitável para Deus, e paz no coração e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, este reino qual Deus está nos oferecendo para viver, que por sinal é um reino invisível, mas ainda assim é um reino, e Ele é o rei deste reino. Não é sobre conseguirmos tudo o que queremos. Esta escritura se refere a Ele como comida e bebida, mas vou ampliar isso um pouco e apenas dizer que, embora Deus queira nos abençoar, Ele não nos chamou para um relacionamento com Ele apenas para nos dar tudo o que queremos. E muitas vezes estamos pedindo coisas que absolutamente seriam as piores coisas para nós e nem sabemos. Questionamos por que não estamos recebendo, mas temos que agradecer a Deus por Ele ser sábio bastante para nos dar apenas aquilo que Ele quer que tenhamos e não tudo o que nós exigimos. Você se lembra do filho pródigo? Ele pediu a sua herança e o pai entregou a ele. E na verdade, ao longo do caminho foi até uma bênção, mas depois ele descobriu que aquilo realmente não era o que ele precisava ou o que ele queria, porque ele desperdiçou tudo, ele queria a sua herança, mas não tinha maturidade para saber como lidar. E então há várias coisas que Deus tem, digamos, esperando por você e por mim. Coisas que foram compradas e pagas por Cristo. Pode ser uma posição mais alta na sua empresa. Pode ser a capacidade de exercer o seu dom ou talento em um nível mais amplo. Pode ser várias coisas, pode até ser bênçãos financeiras para você, pode ser uma posição de poder para você. Deus, Ele quer que tenhamos o melhor dos melhores. Nós somos os seus filhos e Ele quer que nós tenhamos o melhor. Porque Ele daria as melhores coisas para os ímpios, enquanto nós rastejamos na sujeira, comendo as sobras. Alguns acham que talvez esta seria uma boa ideia, mas você não tem certeza. Bem... Acho que é porque por tanto tempo achamos que nós não merecemos nada e que servir a Deus é fazer tudo sem ter nada. Então estou aqui para te dizer, Deus quer que você seja abençoado, mas Ele quer outra coisa, que é ainda mais importante. E precisamos ter essas outras coisas antes mesmo de receber todas as chamadas bênçãos naturais ou materiais. Então o reino de Deus não é sobre eu conseguir tudo o que eu quero. Não se trata de roupas de marcas, dirigir o carro do ano, morar numa grande casa, ter a posição certa, os amigos certos. O reino de Deus o maior benefício do reino é a justiça, sabendo quem você é em Cristo, ter paz consigo mesmo, não sair por aí debaixo de condenação o tempo todo. Deus não está bravo comigo,
Ele me ama, mesmo sendo eu um patife às vezes. Eu fui perdoado, completamente perdoado. Cada dia é um novo começo. A misericórdia dele se renova a cada manhã e eu gosto de mim mesmo. Ter paz e alegria, justiça, paz e alegria. Nós podemos dizer que as coisas são como benefícios do reino, mas o reino não são coisas. O reino é saber quem você é em Cristo, tendo a paz que excede o entendimento, tendo a paz de não ter uma consciência culpada e uma alegria indescritível, desfrutando a sua vida cotidiana. Jesus disse que ele veio para que nós possamos ter e desfrutar nossas vidas e a ter em abundância ao máximo até que ela transborde. Então, depois de passar por muitos anos como uma cristã, sabe, eu recebi Cristo quando eu tinha 9 anos, então eu nasci de novo há muito tempo, mas eu passei muitos anos sem nem mesmo saber ou entender o que havia acontecido comigo. Eu fui à igreja com alguns parentes que estávamos visitando, e eu fui querendo ser salvo. E o pastor não fez o apelo naquela noite e eu fiquei tão desapontada. Mas eu tinha 2 dos meus primos que estavam comigo e eu os agarrei pela mão e disse: vamos lá na frente ser salvos. Eu meio que fico rindo disso porque eu já dizia às pessoas o que fazer desde que eu era criança. E eu fui até o pastor com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu disse: você pode salvar-me? E então eu recebi a Cristo, eu tive uma purificação da minha alma, sem saber de nada. No dia seguinte, trapacei num jogo de esconde-esconde, pensei que havia perdido minha salvação. E é uma história engraçada, mas não é isso que acontece conosco muitas vezes. Sabe, nós começamos com Cristo e então fazemos algo de errado e pensamos: eu perdi. Então nós achamos que precisamos nos recomprometer, rededicar, refazer tudo de novo e sermos salvos novamente. E, na verdade, mesmo que você tenha nascido de novo, vai cometer erros, vai trapacear em um jogo de esconde-esconde, por assim dizer, de vez em quando. Porque, embora estejamos mortos para o pecado, esta nova parte de nós, nascida de novo, ela não quer absolutamente nada com o pecado. Romanos diz que estamos mortos para o pecado, não é o pecado que está morto. O pecado está vivo e ativo no planeta Terra. E ali o diabo, quando eu era uma criança de 9 anos e estava com a minha cabeça encostada na parede da casa da minha avó, e meus primos estavam se escondendo, e aquele velho diabo me tentou espiar. E claro, como eu não sabia nada sobre resistir à tentação, eu espiei, então achei que havia perdido minha salvação. E a partir daí, até os meus 20 anos de idade, é incrível como o diabo pode mentir para nós e roubar de nós coisas que realmente não perdemos, mas que se acreditamos que perdemos, então se torna a nossa realidade. Me pergunto quantas pessoas sentadas aqui, quantas assistindo pela TV, que talvez antes você tinha um relacionamento com Deus e então você cometeu algum tipo de erro grande, o diabo disse: é isso, Deus não quer mais nada com você, ele está com raiva, você esqueceu de você nunca mais pode voltar bem. O diabo é um mentiroso. E não deixe que ele faça com você o que ele fez comigo e te engane por 10, 15, 20 anos de sua vida. Antes que você acorde e perceba que era uma mentira e um engano e que Deus te amou este tempo todo. Ele nunca deixou de te amar, nem um pouco sequer. E só o fato de você estar nos assistindo, ligado no nosso programa pela TV, ou colocou este CD em seu CD player, ou se por acaso você é uma das pessoas que decidiram vir aqui hoje, ou talvez alguém te trouxe, você nem sabia se queria vir mesmo, sabe? Deixe-me dizer algo. Deus está te trazendo uma palavra hoje, que Ele se importa com você. Deus, Ele tem um bom plano para a sua vida. Não importa de onde você vem, a única coisa que importa é para onde você está indo. Vamos lá. Todos nós temos um passado. O diabo nos lembra que temos um passado, mas eu estou aqui para te dizer que você tem um futuro. Todos nós também temos um futuro. E nunca desconte em si mesmo. Quando eu me casei com Dave,
Ele me perguntou se eu queria ir à igreja com ele. É claro que eu estava feliz por isso. Eu queria ir à igreja, eu passei muitos anos depois sendo uma pessoa religiosa. E eu sabia que eu tinha nascido de novo, mas não sabia nada sobre a importância de ter um relacionamento com Deus. Então, quando eu aprendi sobre a fé e sobre como eu podia crer em Deus por coisas, eu estava crendo em Deus por todas as coisas imagináveis. Eu cria por tudo, desde uma casa maior, um casaco de pele, um anel de diamantes, mais isso, mais aquilo, coisas bobas, sabe? As últimas coisas que eu precisava de caráter, precisava de maturidade, precisava crescer em Deus, eu precisava do fruto do Espírito, mas tudo que eu pedia a Deus era um monte de coisas. Foi então que eu aprendi em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é sobre coisas. Afaste-se das coisas por um tempo. Você nem mesmo gosta de si. Você não sabe quem você é em Cristo? Eu andava por aí achando que Deus estava bravo comigo. Eu tinha um complexo de culpa terrível. Eu carregava o meu saco de culpa para todos os lugares. Eu levava para a igreja, para o supermercado. Eu carregava o tempo todo, deitava com ele, me levantava com ele. Eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. Eu não sei se alguém aqui tem um caso tão ruim como o meu, mas estou lhe dizendo, quando comecei a ter um pouco de paz, eu pensei, tem algo errado com isso? Isso não está certo, eu deveria me sentir mal? Eu sei que muito disso veio de eu ter sido abusada sexualmente pelo meu pai na infância, e eu sempre pensei que havia algo de errado comigo. E quando você tem esse disco tocando na cabeça, o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, alguém já ouviu isso? O que há de errado comigo, o que há de errado comigo? Então, às vezes, Deus leva alguns anos trabalhando conosco para renovar nossa mente o bastante para entendermos que quando Deus diz, eu fiz de você uma nova criatura em Cristo, que você é uma nova criatura, que todas as coisas se passaram e todas as coisas se fizeram novas. Então eu passei por uma jornada, porque eu não tinha nenhuma justiça, me sentia culpada o tempo todo, eu não tinha paz, e qualquer um que estivesse ao meu redor, eu não dava paz para eles também. Quantos sabem que se você não estiver em paz, isto pode afetar as pessoas ao redor se elas permitirem? O único que não se afetou foi o David, porque ele não me permitiu deixá-lo infeliz. E claro, eu não tinha nenhuma alegria, eu não estava desfrutando minha vida. Então decidi deixar as buscas erradas de lado e realmente começar a ir atrás daquilo que Deus tinha para mim. Foi então que eu comecei a jornada de aprender quem eu era em Cristo. E eu gostaria de poder dizer que eu tive muitas pessoas me ensinando essas coisas, como estou tentando ensinar para você aqui hoje, mas eu não tive, eu tive que cavar por mim mesma, e então eu demorei muito mais do que talvez você precise demorar. Agradeço a Deus pelo que sei agora, e eu te digo, toda vez que você aprende um pouco da verdade, precisa agradecer, porque a verdade é que te liberta. E eu estou tentando compartilhar muitas verdades com você hoje. Eu não estou apenas palestrando, isso não é um exagero. Esta não é uma sessão de torcida do Espírito Santo. Eu não estou apenas tentando te deixar animado e depois te mandar para sua casa. Eu quero que você vá para casa de cabeça erguida, com uma mola nos pés, sem ouvir as mentiras de Satanás e sabendo que você é um precioso filho de Deus. Ele te ama, Deus não está bravo com você, e se eu fosse você, iria para casa, olharia no espelho 10 vezes por dia, apontaria o dedo para mim mesmo e diria, Deus não está bravo com você. Que você faça isso até que se torne uma realidade em sua vida. Veja, a questão é que essas coisas que Deus está nos oferecendo, essas coisas do reino, justiça, paz, alegria, segurança, confiança, ousadia, todas essas maravilhosas coisas são para sua alma. E não importa o que você tenha que pendurar em seu corpo, não importa em que grupo você esteja, o carro que você dirige, se tem o seu nome na porta de um escritório, uma pequena placa com o seu nome em sua mesa, ficamos tão animados com essas coisas bobas. Nós achamos que é tão importante. Mas estamos miseráveis por dentro. Então nada disso faz diferença. Você me entende? Algumas das pessoas mais famosas do mundo são também as mais miseráveis do mundo. É por isso que muitas delas acabam drogadas e ficam dopadas o tempo todo, porque tem tudo o que as pessoas parecem achar que as
fariam felizes e ainda assim não são felizes. Porque você não pode ser feliz se você não tiver justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não estou falando daquele tipo de paz que você tem quando tudo está do seu jeito. Eu li a minha lista ontem, eu fiz uma lista em 42 dias de várias coisas que me aconteceram, e em 42 dias eu tive 34 dos chamados testes e tribulações. Eu nem me lembraria deles se eu não os tivesse escrito, sabe? Só os escrevi para colocá-los numa mensagem, e a questão é que porque agora eu tenho esta paz, e eu sei que Deus me ama, e eu sei que Ele vai adiante de mim, e eu sei que Ele pode cuidar de qualquer bagunça por mim, e eu confio em Deus para trabalhar em todas as coisas, uma de cada vez. E se você está esperando para ter paz até que não tenha nenhuma circunstância ruim, vai esperar a vida toda. Eu estou dizendo que você pode ter justiça, você foi justificado com Deus. Eu até vou te dizer que você pode pecar e não se sentir condenado. Todos sabem que faço de tudo para ensinar as pessoas a não pecar, mas em 1 João 2:1 diz algo bonito, lá diz: meus filhinhos, eu escrevo isso para vocês para que não pequem. Tudo na Bíblia está escrito para nos ajudar a não pecar, para que saibamos que podemos vencer o pecado, podemos crescer em novos níveis de santidade e no comportamento melhor o tempo todo. Mas isso é uma jornada, e enquanto eu estiver nesta jornada, eu posso cometer erros. E sabe, não sou tão ruim como eu era, mas não sou tão boa quanto eu gostaria. Amém? Graças a Deus não estou onde eu estava, mas ainda não estou onde eu quero. E gosto de dizer que estou bem a caminho. E o inimigo não gosta disso porque ele quer que você sinta que você nunca vai ficar bem até chegar lá. Amém? Isso não é verdade. Não é. Deus tem um bom plano para a nossa vida. Ele nos ama. Ele sabe de onde nós viemos, sabe para onde estamos indo. E Ele nunca desistirá de nós. Precisamos aprender a confiar em Deus pelas coisas que são as mais importantes, não um monte de coisas, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E parar de buscar coisas que não têm a capacidade de nos fazer felizes. E aprender quem somos em Cristo, como ter paz mesmo quando as circunstâncias... Porque quer saber, qualquer que seja a sua circunstância hoje, as chances são de que daqui a uma semana você não as tenha mais, sabe? Ou talvez daqui a um ano, mas pode ter outras. E você diz, isso não é muito encorajador? Bem, é a verdade. E nós podemos ficar acima dessas coisas. Paulo orou para que ele o conhecesse, o poder de sua ressurreição, que o levava bem acima de todas as coisas deste mundo, enquanto ele ainda estava neste corpo. Vamos aprender a andar no Espírito, nos preocupando mais com as coisas espirituais do que naturais. Deixe-me perguntá-lo, você, o que está procurando e gastando a maior parte do seu tempo? Sei que é entre você e Deus. Aqui ninguém precisa saber, mas pergunto, você está crendo em Deus por um marido? Bem, você precisa de outras coisas antes disso. Pode precisar saber quem é em Cristo, porque se você ganhar um marido e você ficar dependendo dele para fazer você se sentir bem valorizada, você ficará brava com ele toda vez que ele não te disser que você é maravilhosa e te elogiar. Vamos lá, tem alguém em casa hoje? E você diz, eu estou crendo em Deus para me dar filhos. Talvez seja melhor você ter um pouco de paz na sua vida primeiro. Porque você não deve querer ter filhos até que entenda sobre a paz. Amém? E é por isso que precisamos aprender a crer em Deus pelas coisas importantes e não sair por aí crendo em Deus por um monte de coisas que virão no seu devido tempo. Todas elas são benefícios do reino que virão em seu tempo. Nós precisamos de justiça. Saiba quem você é em Cristo. É tão importante entender esta frase, em Cristo. Alguns dias atrás eu disse para alguém, enquanto eu estava estudando, eu disse, já ensinei tanto isso e eu tenho ensinado por tantos anos. Isso não é como algo ocasional, sabe? Eu estou nisso o tempo todo. E então, de vez em quando eu estou na estrada, eu fico cansada e eu penso, acho que eu já falei tudo isso antes.
Me pergunto se as pessoas se cansam de ouvir a mesma coisa. Claro que para você não é sempre a mesma coisa, mas o que eu tenho que ter em mente é que há pessoas sentadas aqui hoje e pessoas assistindo pela TV para quem tudo isso é uma novidade. Você nunca ouviu isso em toda a sua vida. Você pode pensar, você só pode estar brincando, Deus não está bravo comigo? Você só pode estar brincando, eu posso ser justificado com Deus, eu posso crer que eu fui justificado com Deus, eu posso ter paz, posso ter alegria, só pode estar brincando. Então eu vou continuar dizendo isso para as pessoas, até que não haja mais pessoas que estejam em cativeiros na terra. Bem, uma boa cura para a insegurança é saber que Deus te ama e que Ele não está bravo com você. E que você pode viver sua vida com confiança, sabendo que Deus te dará favores.